Reclamar, temer ou se preocupar é orar por aquilo que você não deseja. Neville Goddard. Pare por um instante e pense nisso. Quantas vezes, só hoje, você já se pegou preocupado? Preocupado com dinheiro, com a saúde, com a família, com o futuro? A preocupação parece uma coisa inocente, parece até responsabilidade. A gente pensa, eu me preocupo porque eu amo. Eu me preocupo porque quero estar no controle. Eu me preocupo porque não posso deixar nada dar errado. Só que, na verdade, toda vez que você se preocupa, você está dizendo para o universo, para Deus, eu não confio. A preocupação é uma negação silenciosa da fé. É como se você dissesse, eu acredito mais no problema do que na solução. Eu acredito mais no que pode dar errado do que no poder de Deus que habita em mim. Neville foi claro, se você continua se preocupando, você está mentalizando, regando e nutrindo a semente errada. E essa semente, inevitavelmente, vai germinar. Você já percebeu como a preocupação nunca resolve nada? Ela só aumenta o peso do problema. Você passa horas, dias, semanas, talvez anos, remoendo o mesmo pensamento, tentando controlar todos os cenários. E no final, o que tinha que acontecer, acontece. Mas acontece de forma distorcida, carregada do medo que você plantou. Agora, imagine comigo, e se você invertesse essa energia? E se, no lugar de gastar horas se preocupando, você entregasse? E quando eu falo entregar, não estou dizendo abandonar tudo ou se tornar irresponsável. Não. Entregar, no sentido espiritual, é reconhecer, eu não preciso carregar esse fardo sozinho. Existe um poder infinitamente maior que eu, que já está trabalhando a meu favor. Neville nos lembra de uma verdade profunda, aquilo que aceitamos internamente como verdadeiro se torna a lei da nossa vida. Então, se você aceita dentro de si que está tudo perdido, que vai dar errado, que não tem saída, você está decretando esse destino. Mas se você aceita dentro de si que Deus já está agindo, que o impossível já se moveu no invisível, que a resposta já veio, então essa será a sua experiência. A preocupação é como uma oração invertida. Quando você se preocupa, você está pedindo exatamente aquilo que você não quer. Quando você entrega, você está ativando a fé. Fé não é sentar e esperar o céu cair no seu colo. Fé é a confiança profunda de que, mesmo que os olhos não vejam, mesmo que os ouvidos não ouçam, a realidade invisível já está sendo moldada para você. E é por isso que hoje eu quero que você faça um compromisso. Um compromisso simples, mas poderoso. A cada vez que a preocupação surgir, você vai parar, respirar fundo e dizer, eu entrego. Eu confio. Deus está no controle. Faça isso em voz alta, se puder. É como reprogramar sua mente em tempo real. Você troca a frequência da dúvida pela frequência da fé. Deixe-me te contar algo que talvez você nunca tenha percebido. As maiores transformações na vida não vêm quando você faz mais, mas quando você solta mais. Soltar não é desistir. Soltar é liberar a tensão que te impede de receber. Você pode estar rezando, pode estar declarando afirmações, pode estar imaginando o melhor cenário, mas se por dentro você está apertando os punhos de preocupação, nada acontece. É como tentar pegar água com as mãos fechadas. Você não consegue. Para segurar a água, você precisa abrir a mão. Para receber os milagres, você precisa abrir a consciência. Talvez você esteja ouvindo isso e pensando, mas eu não consigo parar de me preocupar. Eu entendo. É natural. O mundo foi condicionado a acreditar que preocupação é sinal de cuidado, é sinal de responsabilidade. Mas deixa eu te contar uma coisa, a preocupação nunca mudou o destino de ninguém. O que muda o destino é a fé ativa. E fé ativa significa entregar e descansar. Sim, descansar. Descansar na certeza de que o que é seu já está a caminho. Descansar sabendo que Deus não é surdo às suas orações. Descansar porque a vida não é contra você, a vida responde a você. E eu quero que você entenda isso. A sua preocupação não protege seus filhos. A sua preocupação não coloca comida na mesa. A sua preocupação não cura seu corpo. Mas a fé, sim. A entrega, sim. O descanso, sim. Você já percebeu como, quando você finalmente solta, as coisas fluem? Você tenta controlar, nada funciona. Mas no momento em que você respira e diz, eu entrego,
milagres começam a acontecer. Pessoas certas aparecem. Oportunidades inesperadas surgem. Portas que estavam fechadas se abrem. Porque o universo estava só esperando você parar de atrapalhar. Neville dizia que a imaginação controlada e sustentada é a chave de toda transformação. Mas se a sua imaginação está dominada pela preocupação, você está criando o que não quer. Quando você entrega, você libera a imaginação para criar o que deseja. Você começa a ver não o problema, mas a solução. Não a falta, mas a abundância. Não o medo, mas a fé. E é isso que eu quero que você entenda neste vídeo. A preocupação é o maior ladrão dos milagres. Ela bloqueia o fluxo da graça. Ela impede que você veja o impossível acontecendo. Mas a entrega abre o caminho. Então, hoje, eu quero que você faça esse exercício comigo. Pega uma situação que está tirando o seu sono. Agora mesmo. Talvez seja uma dívida. Talvez seja um diagnóstico médico. Talvez seja um relacionamento em crise. Pega isso na sua mente. Visualize. Sinta a tensão que isso gera no seu corpo. Agora, respira fundo. E diga comigo, eu entrego a Deus. Eu confio que já está resolvido. Você acabou de plantar uma nova semente. Uma semente de fé. E se você regar essa semente todos os dias com confiança, com entrega, com descanso, o impossível vai começar a florescer diante dos seus olhos. E antes de seguir para a próxima parte deste vídeo, deixa eu te pedir uma coisa. Se isso já fez sentido para você até aqui, se essa palavra já tocou o seu coração, se você já sentiu que algo mudou dentro de você, deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu entrego e confio. Porque eu quero ver quem realmente vai assumir essa nova postura de fé. Você já percebeu como a preocupação rouba a sua energia? É como carregar uma mochila cheia de pedras invisíveis. Você levanta da cama já cansado, porque passou a noite em guerra com os próprios pensamentos. Você tenta trabalhar, mas a mente fica vagando para os piores cenários. Você até tenta sorrir, mas por dentro está esmagado pelo peso do e se. O e se é o veneno da alma. E se eu não conseguir pagar as contas? E se esse sintoma for algo grave? E se a pessoa que eu amo me abandonar? E se eu fracassar? Você já notou que o e se sempre aponta para o pior? Nunca para o melhor? Isso acontece porque a preocupação está programada para acreditar no negativo. Ela é uma fé distorcida, como se você estivesse depositando sua confiança no desastre. Neville dizia, você nunca atrai o que deseja. Você atrai o que acredita ser verdade. E quando você acredita na tragédia, você vive esperando pela tragédia. É como se o mundo obedecesse ao seu estado interno. Agora, veja a contradição. Muitas pessoas dizem eu confio em Deus, mas vivem preocupadas. Como pode confiar e se preocupar ao mesmo tempo? Se eu digo que confio, mas continuo me corroendo de medo, o que estou realmente demonstrando? Falta de fé. A preocupação é um hábito da mente. É como uma música que toca no fundo o tempo todo. Você pode até não perceber conscientemente, mas ela está ali, repetindo, 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 até que se torna parte de você. E aqui está a grande chave. Assim como a preocupação foi aprendida, ela pode ser desaprendida. Você não nasceu preocupado. Uma criança não nasce pensando em boletos, diagnósticos ou abandonos. Uma criança confia. Ela dorme porque confia. Ela chora porque sabe que será atendida. Ela brinca porque acredita que o mundo é seguro. Essa confiança é natural. Então, o que aconteceu? A vida foi te ensinando a se preocupar. Você viu seus pais preocupados. Você ouviu notícias de tragédias. Você foi condicionado a pensar que preocupação igual responsabilidade. Mas Neville e tantos outros mestres espirituais nos mostram que o caminho é o contrário. Quando você entrega, você assume o verdadeiro poder. Eu quero que você imagine agora o seguinte. Pense em um peso enorme nas suas costas. Você sente a dor, a exaustão, o suor escorrendo. Você anda alguns passos, mas parece que vai desmoronar a qualquer momento. Agora, imagine que alguém vem e diz, me dá essa mochila, eu carrego para você. E você insiste, não, eu preciso carregar, é minha obrigação. É exatamente isso que você faz quando escolhe se preocupar. Você insiste em carregar o peso que Deus já disse que levaria por você.
A Bíblia nos lembra: lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Veja, toda a ansiedade não parte dela. Não é só a dívida. Não é só a doença. É tudo. Cada detalhe. Mas por que a gente insiste em segurar? Por falta de confiança. E é aqui que entra o exercício prático. Toda vez que você sentir o peso da preocupação, visualize-se tirando essa mochila das costas e colocando-a nas mãos de Deus. Não importa se você acredita de forma religiosa ou espiritual. O ponto é, você não está sozinho. Existe um poder maior que você, uma inteligência maior, uma consciência maior, que sabe exatamente o que fazer. Mas tem um detalhe: Deus só pode carregar o que você solta. Ele não arranca das suas mãos. Ele respeita o seu livre-arbítrio. Se você insiste em carregar, ele permite. Mas se você entrega, ele assume. Pensa comigo, quantas coisas na sua vida você já viu se resolverem sem a sua intervenção? Quantas vezes você ficou noites em claro preocupado, e no fim percebeu que nada daquilo adiantou? Quantas vezes a solução apareceu de um jeito que você nunca teria imaginado? Isso é a prova de que existe algo maior agindo. Neville dizia que o invisível é mais real do que aquilo que os olhos podem ver. O invisível molda o visível. Então, quando você se preocupa, você está moldando o visível com medo. Mas quando você entrega, você molda o visível com fé. Deixa eu te dar um exemplo real. Uma pessoa que eu conheço estava desesperada porque não tinha como pagar o aluguel. Ela se preocupava noite e dia. Até que um dia, exausta, ela simplesmente disse: Deus, eu não aguento mais. Eu entrego. E soltou. No mesmo dia, recebeu uma ligação inesperada de um antigo cliente oferecendo um trabalho. O valor era exatamente o que ela precisava. Coincidência? Não. Isso é sincronicidade. É a vida respondendo à mudança de estado interno. A preocupação bloqueava. A entrega liberou. E talvez você esteja pensando: mas e se eu entregar e nada acontecer? Essa é exatamente a voz da preocupação tentando te prender. Entregar é confiar que já aconteceu no invisível, mesmo que ainda não se manifeste no visível. É como plantar uma semente. Você não cava a terra todos os dias para ver se a raiz está crescendo. Você confia. Você rega. Você espera. E um dia, a planta aparece. Você precisa entender: a preocupação é uma ilusão de controle. Você acha que está no comando, mas, na verdade, está apenas criando mais do mesmo. Quando você entrega, você acessa o poder real, porque você sai da frente e deixa o universo agir. E aqui vai um convite para você agora. Escreva nos comentários desse vídeo: eu largo a mochila da preocupação. Escreva isso como um ato simbólico de fé. Isso vai fixar na sua mente e no seu coração. Agora respira fundo comigo. Fecha os olhos por alguns segundos e imagine você colocando nas mãos de Deus cada detalhe que tem te atormentado. Veja Ele pegando e sorrindo para você. Sinta a leveza invadindo o seu peito. Isso é entrega. Isso é fé. E lembre-se, você não precisa entender como vai acontecer. Você só precisa acreditar que já está acontecendo. Pouca gente percebe, mas a preocupação, quando alimentada todos os dias, vira um tipo de idolatria. Você coloca o problema no pedestal, olha para ele o tempo inteiro, fala dele, pensa nele, respira ele. E sem perceber, você começa a viver para o problema. Isso é dar poder ao que não tem poder. Neville dizia: você dá vida ao que contempla. Aquilo que ocupa sua atenção cresce em sua experiência. Ou seja, quanto mais você se foca no problema, mais o problema cresce. É duro dizer isso, mas muitos de nós já transformamos a preocupação em rotina. É como aquele amigo chato que você não suporta, mas que você mesmo convida para dentro da sua casa todos os dias. A preocupação bate na porta, e em vez de dizer não, você abre, coloca café na mesa e fica conversando com ela até tarde da noite. E sabe o que é pior? Quanto mais você alimenta esse convidado indesejado, mais ele se fortalece dentro de você. Até que se torna natural viver preocupado. Você nem percebe que está ansioso, porque virou parte de quem você é. Mas não se engane, isso não é natural. Isso é uma prisão mental. Quando a preocupação toma esse lugar, ela rouba sua criatividade, sua energia, sua fé.
Você não consegue mais enxergar soluções. Você só enxerga o problema. É como olhar para o céu e só conseguir ver nuvens, mesmo quando o sol já está brilhando atrás delas. Agora, pensa comigo, se a preocupação é uma idolatria, entregar é um ato de adoração verdadeira. É quando você diz, eu não vou adorar o problema, eu vou adorar a solução. Eu não vou focar no que me falta, eu vou focar naquele que supre. Entregar a Deus é colocar Ele no centro da cena. É dizer, eu sei que sozinho não consigo, mas eu não estou sozinho. E quando você muda esse foco, tudo muda. Eu quero que você faça um teste simples. Nos próximos 3 dias, escolha um problema que está te consumindo. E, ao invés de falar dele, de reclamar dele, de se preocupar com ele, decida conscientemente falar da solução. Decida agradecer antecipadamente. Decida entregar. 3 dias apenas. Você vai se surpreender com o que acontece. Porque aqui está a verdade. A preocupação alimenta o medo, mas a entrega alimenta a fé. O medo paralisa. A fé movimenta. O medo fecha portas. A fé abre caminhos. E quando você olha para a vida com esse novo olhar, você percebe que até as dificuldades carregam um propósito. A entrega não significa que você nunca mais terá desafios. Significa que você vai enfrentar os desafios com leveza, sabendo que não está sozinho. Sabe o que acontece quando você escolhe entregar? O impossível começa a se tornar normal. Aquilo que parecia sem saída ganha uma saída inesperada. Aquilo que parecia perdido encontra um caminho. Porque quando você solta, você dá permissão para que Deus haja. Vou te dar um exemplo. Um empresário que conheci estava falido, sem saída. Ele passou meses acordando de madrugada, preocupado com dívidas, com funcionários, com credores. Até que um dia, exausto, ele disse, eu não posso mais viver assim. Eu entrego. Ele soltou. E a partir daquele dia, começaram a surgir ideias que ele nunca tinha visto. Pessoas que ele não falava há anos reapareceram. Em pouco tempo, ele conseguiu reerguer o negócio. Não foi mágica. Foi mudança de estado interno. Neville dizia, mude o seu conceito de si mesmo e você mudará automaticamente o mundo em que vive. Quando você sai do estado da preocupação e entra no estado da entrega, o mundo responde de forma diferente. Agora, deixe eu te perguntar, qual é o ídolo que você tem alimentado? É a dívida? É a doença? É o medo do futuro? Hoje, você pode quebrar esse ídolo. Hoje, você pode decidir parar de dar poder ao que não tem poder. E eu quero te convidar a escrever aqui nos comentários, eu quebro o ídolo da preocupação. Escreve isso como um ato de fé, como um símbolo da sua decisão. Porque escrever é declarar, e declarar é criar. E presta atenção, não se trata de um esforço mental de não pensar. Você não vence a preocupação tentando expulsá-la à força. Você vence substituindo. Quando a preocupação bater, você responde, eu entrego. Quando a ansiedade vier, você diz, eu confio. Quando o medo gritar, você responde, Deus já cuidou. É assim que você vai reprogramar sua mente. É assim que você vai deixar de alimentar o ídolo da preocupação e começar a alimentar o altar da fé. E se até aqui esse vídeo já está fazendo sentido para você, não esquece. Curta, se inscreva e compartilhe. Porque existem milhares de pessoas escravizadas pela preocupação, e uma palavra pode libertá-las hoje. A preocupação sempre nasce de um estado interno errado. Neville explicava que nós não atraímos aquilo que queremos, nós atraímos aquilo que somos. Isso significa que se o seu estado é de preocupação, você vai atrair mais motivos para se preocupar. Se o seu estado é de fé, você vai atrair mais motivos para acreditar. Tudo depende do nosso conceito de nós mesmos. O que não reivindicamos como verdade dentro de nós jamais se expressará fora de nós. Neville Goddard. Essa frase é como um espelho. Ela mostra que o que você está vivendo agora não é um acidente, é reflexo do seu estado. Isso pode doer de ouvir, mas também é libertador. Porque se a causa está dentro, a solução também está. Mudar de estado interno não é questão de força bruta. Não é sobre se esforçar para acreditar como se a fé fosse um músculo cansado. É sobre decidir, eu não vou mais morar no estado da preocupação. Eu vou me mudar para o estado da entrega. Pense nisso como mudar de casa. Você viveu durante anos em uma casa cheia de goteiras, escura,
abafada. Você se acostumou a dormir molhado, a conviver com o mofo, a tropeçar nos móveis. Mas agora alguém te oferece uma casa nova, ampla, iluminada, arejada. Só que tem um detalhe: você precisa levantar e ir morar lá. Ninguém vai te carregar. É uma decisão sua. É assim com o estado interno. Você pode continuar na casa da preocupação ou pode se mudar para a casa da confiança. O caminho é uma escolha. E sabe qual é a chave dessa mudança? A imaginação. Neville insistia: a imaginação é a única porta para a realidade. Quando você imagina-se livre, entregue, confiante, você já está construindo a nova casa dentro de si. A preocupação tenta te prender na velha casa, mas você tem a chave do novo endereço. Aqui vai uma prática simples. Hoje, antes de dormir, feche os olhos e se veja em paz. Não apenas deseje paz, veja-se vivendo em paz. Imagine você dormindo tranquilo, acordando com esperança, vivendo leve. Veja pessoas vindo até você com soluções. Veja as portas se abrindo. Não precisa ser longo. Basta ser real na sua imaginação. Porque a mente não distingue entre o que você imagina e o que você vive. Para ela, é tudo experiência. Então, se você ensaiar na imaginação a entrega, a fé e a confiança, logo a sua vida vai se alinhar com esse ensaio. Mas aqui está o detalhe que separa quem manifesta de quem não manifesta: consistência. Não adianta ensaiar uma vez e depois voltar para a preocupação. Você precisa insistir no novo estado até que ele se torne natural. E não pense que isso vai demorar anos. Neville dizia que uma mudança de estado pode acontecer em segundos, se você se entregar totalmente. É como ligar um interruptor: o quarto estava escuro, você acende a luz e tudo muda de imediato. Agora, deixa eu te perguntar: qual é a casa em que você tem vivido? A casa da preocupação ou a casa da confiança? Você tem vivido num quarto escuro ou já acendeu a luz? Escreve nos comentários: eu escolho morar na casa da confiança. Isso é mais do que uma frase bonita, é uma decisão simbólica. É você dizendo para si mesmo e para o universo: eu mudo de endereço agora. E lembre-se, o mundo sempre vai refletir sua decisão. Se você decidir permanecer na velha casa, a vida vai continuar refletindo preocupação. Mas se você mudar para a nova casa, a vida vai refletir paz, soluções e milagres inesperados. E é aqui que entra o ponto mais poderoso: quando você muda de estado, não é só você que muda. Tudo ao redor começa a mudar. Pessoas que antes não olhavam para você começam a te notar. Oportunidades que pareciam bloqueadas se abrem. Situações que eram impossíveis se resolvem. Porque o mundo não resiste a um coração que já decidiu confiar. Se esse conteúdo está falando com você, me ajude a levar essa mensagem mais longe. Curta, inscreva-se e compartilhe. Alguém hoje precisa ouvir que pode mudar de casa agora mesmo. Existe algo que Neville repetia e que muitos ignoram: quanto mais você luta contra o problema, mais preso a ele você fica. Isso porque lutar significa dar realidade, dar energia, dar atenção ao que você não quer. Você já percebeu que quando tenta não pensar em algo, justamente aquilo não sai da sua mente? Se eu disser: não pense em um elefante rosa, é justamente o que sua mente vai trazer agora. Assim também funciona a preocupação. Quanto mais você tenta resistir a ela, mais forte ela fica. Neville ensinava que a saída nunca é a resistência, mas a substituição. Não lute contra a escuridão, acenda a luz. Não lute contra o medo, viva a fé. Não lute contra a preocupação, escolha a entrega. Aqui está o segredo: não é sobre suprimir, é sobre substituir. Você não precisa fingir que o problema não existe, mas pode decidir que ele não terá a sua energia. Você pode olhar para ele e dizer: eu não vou me ocupar de você. Eu vou entregar isso a Deus. E esse é o ponto central desse vídeo. Entregar não significa desistir. Entregar significa transferir o peso da sua mente para uma consciência maior. Significa confiar que existe uma inteligência divina cuidando de cada detalhe, que sabe abrir portas onde não existem, que sabe mover pessoas que você jamais alcançaria. Talvez você esteja carregando um peso que não é seu. Talvez você esteja tentando controlar o incontrolável. É como segurar areia nas mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. Mas quando abre a mão, a areia permanece. E aqui está uma verdade poderosa:
O impossível sempre acontece quando você deixa de tentar forçar. Porque a fé nunca é força, é relaxamento. Fé é você soltar os ombros, respirar fundo e dizer: está feito. Não depende mais de mim. Agora, eu quero que você faça um exercício. Pegue agora, mentalmente, o maior peso que você está carregando. Pode ser uma dívida, pode ser um diagnóstico, pode ser uma relação. Segure isso na sua mente por um instante. E agora, com os olhos fechados, imagine que você coloca isso nas mãos de Deus. Literalmente. Veja você entregando, soltando, e dizendo: não é mais meu. É teu. Sinta o alívio dessa entrega. Sinta como o corpo relaxa quando você para de carregar aquilo sozinho. Esse é o segredo. Não é teoria, é prática. E lembre-se, a vida sempre vai respeitar a sua decisão. Se você insistir em segurar, a vida vai deixar você segurar. Mas se você entregar, a vida vai começar a mover as peças de um jeito que você não imaginava. Não se preocupe com como as coisas vão acontecer. O como não é problema seu. O como pertence a Deus. O seu único trabalho é assumir o estado desejado. Neville Goddard. Essa citação de Neville é uma chave mestra. Porque é aqui que muita gente erra, tenta controlar o como. Você não precisa controlar o como. Precisa apenas assumir o estado de quem já viveu a vitória. É como plantar uma semente. Você não cava a terra todos os dias para ver se ela está crescendo. Você rega, confia e espera. O crescimento é invisível antes de ser visível. Mas ele já está acontecendo. Então, a pergunta que fica é: você está regando sua fé ou desenterrando a semente todos os dias com preocupação? Deixe nos comentários: hoje eu entrego e confio. Escreva isso como uma declaração, porque escrever reforça a decisão no coração. Se essa mensagem fez sentido para você até aqui, compartilhe esse vídeo. Talvez alguém esteja sufocado tentando controlar tudo sozinho e precise ouvir que pode entregar e confiar. Quando Neville falava sobre a entrega, ele nunca estava sugerindo passividade. Ao contrário, ele estava mostrando o caminho da verdadeira ação, a ação interna, que cria realidades externas. E aqui está a verdade que liberta: tudo que você entrega a Deus já está resolvido. Não será resolvido, já está. O tempo é apenas o palco onde a peça se desenrola, mas o final já foi escrito no momento em que você decidiu entregar. Talvez agora você olhe para a sua vida e veja situações que parecem presas, bloqueadas, imóveis. Mas saiba, nada está realmente parado. O invisível trabalha em silêncio. Enquanto você dorme, enquanto você caminha, enquanto você segue, algo está se movimentando. A preocupação paralisa, mas a entrega acelera. Quando você solta, abre espaço para que o milagre entre. Quando você relaxa, a vida respira por você. Quando você deixa de controlar, o fluxo natural da abundância encontra caminho. É como se você estivesse em um barco no rio. A preocupação é remar contra a correnteza. A entrega é soltar os remos e deixar o rio te levar. E esse rio é a própria vida de Deus, conduzindo você exatamente para onde precisa estar. Aqui está algo poderoso. O impossível não se manifesta porque você o forçou. Ele se manifesta porque você abriu espaço para que Deus atuasse. E quando ele atua, as coisas acontecem em horas, em dias, de forma tão surpreendente que você quase não acredita. Neville dizia: seja fiel à sua imaginação. Não importa quanto tempo leve, aquilo que você assume como verdadeiro acabará se manifestando. Essa fidelidade é o contrário da preocupação. Fidelidade é você se manter firme no estado de vitória, mesmo quando tudo lá fora parece dizer o contrário. É você acreditar mais no invisível do que no visível. É você confiar mais na voz de Deus do que na voz da dúvida. E talvez esse seja o maior teste da sua vida: confiar quando não há sinais. Mas é justamente aí que o milagre se forma. Agora, eu quero falar com você diretamente. Pare de se preocupar. Hoje. Agora. Faça dessa mensagem um marco. Entregue a Deus. Diga com suas próprias palavras: eu solto, eu confio, eu entrego. Não depende mais de mim. O impossível já aconteceu. E se essa mensagem tocou você, faça parte desse movimento. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso não é só sobre apoiar o canal,
É sobre criar uma corrente de fé e transformação. Quanto mais essa mensagem se espalhar, mais pessoas vão parar de se preocupar e começar a viver a entrega. No fim, tudo que Neville quis nos ensinar foi isso: você não é escravo da preocupação. Você é criador com Deus. E quando entrega a Ele, o impossível não só acontece, mas acontece de forma perfeita. Então, lembre-se, a preocupação só reforça o problema. A entrega cria o milagre. E a partir de hoje, que essa seja a sua verdade.